From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 191st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ A of Igreja Latter-day de Jesus Saints. Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, gravada de conferências gerais anteriores. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos we e welcome irmãs, you to the Saturday morning sejam session bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que estão participando da conferência onde quer que estejam ao redor do mundo. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Mais uma vez, estamos reunidos no auditório do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, devido às restrições associadas à Covid-19. Nós somos gratos pela tecnologia que nos permite compartilhar mensagens do Evangelho de Jesus Cristo com todo o mundo. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. As músicas selecionadas foram gravadas previamente e estarão sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com diversos organistas. O coro deu início a esta sessão cantando a Alva Rompe, e agora vai nos agraciar com Arise, O God, and Shine, Irradia a tua luz, ó Deus. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Robert C. Gay, da presidência dos 70, e logo após o coro cantará o hino Faze o Bem, escolhendo o que é certo.
Our beloved Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, at the beginning of this worldwide ao iniciarmos esta conferência mundial, before thee, humildemente baixamos nossa cabeça perante Ti e damos-te graças pelas tantas bênçãos que recebemos, Pai. Savior, Amamos nosso Salvador, Christ, Jesus Cristo, this Easter weekend, e neste fim de semana de Páscoa, thy gift of grace and mercy, agradecemos-te especialmente we pelo dom, pela dádiva de nosso Salvador, sacrifice que recebemos por meio da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo. gratitude that thou hast again Expressamos gratidão heavens in our days, pelos céus estarem abertos a nós hoje em dia again received thy saving and exalting truths and powers e por for recebermos all os peoples on both poderes sides of the de veil. salvação e exaltação We thank thee para todas as pessoas em ambos lados do véu. Pedimos-te que recebamos prophets, tuas palavras por revelação e profecia por meio de seus apóstolos e profetas hoje, gather ao nos reunirmos, before the world and among que peoples, sejamos strife and protegidos dos males que ocorrem no mundo, contentions of pandemic disease. que envolvem a We ask, pandemia. Heavenly Father, Pedimos-te, Pai, that thou will help que tu nos ajude the peace and the love com paz of our e Savior, amor who can heal all things, do nosso Salvador, que pode Rest curar upon todas as coisas. and upon all peoples. We pray Que isso possa recair sobre todas as nações e todos os povos. the hands that hang down, Abençoa e cura strengthen the feeble knees. as pessoas em suas necessidades. Conference, E ao começarmos esta conferência, that all those who attend pedimos-te que todos aqueles que participarem dela will speak both in e todos aqueles que falarem word e participarem com a oração e também a música possam ter teu Espírito resolve e que nos fortaleça. royal in our lives, Que tenhamos o desejo de seguir as orientações e permitir que come and forsake a tua vontade prevaleça em nossa vida. that we Que sejamos perdoados dos nossos pecados the children thou would have us be. e que nos tornemos os seus filhos que deseja que nos tornemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. In
It will now be our privilege to hear Teremos from our agora o beloved prophet. privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. He will be followed by Elder Dieter Ele será seguido pelo Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Sister Joy D. Jones, Em seguida, a irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, Jan E. e o irmão Jan E. Newman, Counselor, segundo conselheiro na presidência-geral da Escola Dominical, then address. falarão a nós. My dear brothers and sisters and friends throughout the Meus world, queridos irmãos, irmãs e amigos do mundo inteiro, gostaria de dar-lhes pessoalmente as boas-vindas a esta conferência geral. Reunimos-nos como uma grande família mundial com o desejo de adorar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço por participarem conosco. Este ano que se passou foi digno de registro. Certamente, cada um de nós aprendeu coisas que não sabia anteriormente. Algumas lições que já eram conhecidas por mim foram gravadas em meu coração de modo novo e instrutivo. Por exemplo, eu sei com toda certeza que o Senhor dirige os assuntos de sua igreja. Ele disse: "Mostrarei aos filhos dos homens que posso executar a minha própria obra." Com frequência, meus conselheiros e eu vimos com os olhos marejados como ele intercedeu em circunstâncias extremamente difíceis, depois de termos feito o melhor ao nosso alcance e de nada mais podermos fazer. Isso realmente nos causou grande assombro. Também entendo melhor agora o que ele quis dizer ao declarar: "Eis que apressarei minha obra a seu tempo." Regozijei-me repetidas vezes à medida que ele dirigia e realizava o aceleramento de sua obra, mesmo durante uma pandemia mundial. Meus queridos irmãos e irmãs, a força da igreja está nos esforços e no crescente testemunho de seus membros. O lar é o melhor lugar para se cultivar o testemunho. No ano passado, muitos de vocês intensificaram drasticamente o estudo do Evangelho em seu lar. Agradeço a vocês por isso, e seus filhos farão o mesmo. O imenso projeto de reforma do Templo de Salt Lake prossegue. Do meu escritório, tenho uma visão privilegiada do trabalho que está sendo realizado na praça do templo. Ao ver os trabalhadores removerem pela raiz antigas árvores e trabalharem no encanamento e na fiação elétrica em uma fonte com vazamento, pensei na necessidade que todos temos de remover, com a ajuda do Salvador, os antigos detritos de nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de arrependimento. Graças à expiação do Salvador, seu Evangelho nos convida a continuar mudando, crescendo e nos tornando mais puros. Este é um Evangelho de esperança, de cura e de progresso. Portanto, o Evangelho é uma mensagem de alegria. Nosso espírito se regozija a cada pequeno passo que damos. Parte da coligação de Israel, e uma parte bem significativa, é o encargo que temos, como povo, de estarmos dignos e dispostos a ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Ao ouvirmos mensagens que foram cuidadosamente preparadas por nossos líderes, sob a direção do Espírito Santo, convido-os a orar para que identifiquem os detritos que vocês devem remover de sua vida para se tornarem mais dignos. Eu amo vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e testifico que nosso Pai Celestial e seu Filho amado conhecem e amam vocês individualmente. Eles estão prontos para ajudá-los em cada passo adiante que derem. Sejam bem-vindos à Conferência Geral e ao privilégio de ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Throughout the ages, God has spoken through his Ao longo do servants, the tempo, Deus tem prophets. falado por meio de seus servos, os profetas. We have had Nesta manhã, tivemos o privilégio de the prophet of ouvir o profeta de Deus to all the world, falar a todo mundo. Nelson. Nós amamos você, presidente Nelson, e incentivo todos, em todos os lugares, a estudar e dar ouvidos às suas palavras. Before I read Meus queridos irmãos e irmãs, antes de eu completar 12 anos de idade, minha família foi forçada 2 vezes a fugir de casa e recomeçar em meio ao caos, ao medo e às incertezas causadas pela guerra e divisão política. for me, but it Foi uma época muito difícil para mim, mas deve ter sido muito terrível para meus queridos pais. shared little about this. Minha mãe e meu pai compartilhavam pouco desse fardo conosco e seus 4 filhos. Eles suportavam a tensão e o sofrimento da melhor maneira que podiam. O medo deve ter sido sufocante, consumindo seu tempo e diminuindo suas esperanças. Essa época de desolação após a Segunda Guerra Mundial deixou sua marca no mundo. Deixou sua marca em mim. And the solitude of my Lord, Naquela época, sozinho e durante minhas horas mais solitárias, is there muitas vezes eu me perguntei, resta alguma esperança no mundo? since I thought about our young Ao ponderar a respeito dessas questões, pensei em nossos jovens missionários americanos que serviram entre nós durante aqueles anos. Eles tinham deixado a segurança de sua casa do outro lado do mundo e viajado para a Alemanha, enemy, terra de seus inimigos na época, divine hope, para oferecer esperança divina a nosso povo. Não vieram para culpar, censurar ou envergonhar. gave of their De bom grado, eles ofereceram sua juventude sem pensar em ganhos materiais, querendo apenas ajudar outras pessoas a encontrar a alegria e a paz que haviam sentido. these young men and women were perfect. I'm sure Para mim, aqueles rapazes e moças eram perfeitos. Tenho certeza de que eles tinham falhas, mas não para mim. Sempre pensarei neles com respeito e admiração, anjos de luz e glória, ministros da compaixão, da bondade e da verdade. was drowning in cynicism, Enquanto o mundo estava afundando em cinismo, amargura, ódio e medo, teachings of o exemplo e os ensinamentos desses jovens me encheram de esperança. the gospel message they offer A mensagem do Evangelho que ofereciam transcendia a política, a história, o rancor, as queixas e os interesses pessoais. Oferecia respostas divinas a perguntas importantes que tínhamos naqueles tempos difíceis. God lived. A mensagem era de que Deus vivia e se preocupava conosco mesmo nessas horas de turbulência, confusão e caos. Actually appeared in our time Que ele realmente apareceu em nossa época para restaurar a verdade e a luz, seu Evangelho e sua igreja. to prophets again. Que ele novamente fala a profetas que Deus está entre nós, pessoalmente envolvido em nossa vida e orientando ativamente seus filhos. It's astonishing what we can learn when we look a little É surpreendente o que podemos aprender quando olhamos um pouco mais de perto para os planos de salvação e exaltação de nosso Pai Celestial, o plano de felicidade para seus filhos. we feel insignificant. Quando nos sentimos insignificantes, rejeitados e esquecidos, aprendemos que podemos ter a certeza de que Deus não nos esqueceu. Na verdade, aprendemos que Ele oferece a todos os seus filhos algo inimaginável: tornar-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que isso significa? Que viveremos para sempre, receberemos a plenitude da alegria, com o potencial de herdar tronos, reinos, principados e poderes. Saber que esse futuro magnífico divino é possível, não por quem nós somos, mas por Deus ser quem Ele é, Because of torna-nos God is. mais humildes. Sabendo disso, como poderíamos murmurar ou ficar amargurados? Como poderíamos ficar olhando para o chão quando o Rei dos Reis nos convida a decolar para um futuro inimaginável de felicidade divina? Because of God's perfect love for us and the eternal Devido ao perfeito amor de sacrifice Deus of por nós, o sacrifício eterno de Jesus Cristo, por nossos pecados, sejam grandes ou pequenos, can be blotted out. podem ser apagados e não mais lembrados. We can stand before him Podemos nos apresentar diante dele puros,
dignos e santificados. Meu coração transborda de gratidão por meu Pai Celestial. Compreendo que Ele não sentenciou seus filhos a tropeçar na mortalidade sem a esperança de um futuro brilhante e eterno. Ele deu instruções que revelam o caminho de volta a Ele. E no centro de tudo está seu Filho amado, Jesus Cristo, e seu sacrifício por nós. A expiação infinita do Salvador muda completamente a maneira como podemos ver nossas transgressões e imperfeições. Em vez de insistir nelas e nos sentimentos irredimíveis, podemos aprender com elas e ter esperança. A dádiva purificadora do arrependimento nos permite deixar nossos pecados para trás e surgir como uma nova criatura. Graças a Jesus Cristo, nossas falhas não precisam nos identificar, não precisam nos definir. Elas podem nos refinar. Assim como o músico praticando as escalas, podemos ver nossos erros, nossas falhas e nossos pecados como oportunidades para obter maior autoconsciência, um amor mais profundo e sincero pelos outros e um refinamento por meio do arrependimento. Se nos arrependermos, os erros não nos desqualificarão. Eles sempre serão parte do nosso progresso. Somos todos crianças comparados aos seres de glória e esplendor que fomos designados a nos tornar. Nenhum ser mortal deixa de engatinhar e passa a andar e correr sem tropeçar, cair e se machucar com frequência. É assim que aprendemos. Se continuarmos praticando sinceramente, sempre nos esforçando para cumprir os mandamentos de Deus e empenhando nossos esforços para nos arrepender, perseverar e aplicar o que aprendemos, linha sobre linha, receberemos mais luz em nossa alma. E embora talvez não compreendamos totalmente nosso potencial agora, sabemos que quando o Salvador se manifestar, veremos seu semblante em nós, porque assim como é, o veremos. Que promessa gloriosa! Sim, o mundo está conturbado, sim, temos fraquezas. Mas não precisamos nos desesperar, porque podemos confiar em Deus, confiar em seu Filho Jesus Cristo e aceitar a dádiva do Espírito para nos guiar neste caminho rumo a uma vida cheia de alegria e felicidade divina. Às vezes me pergunto o que Jesus ensinaria e faria se estivesse entre nós hoje. Após a ressurreição, Jesus Cristo cumpriu sua promessa de visitar suas outras ovelhas. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, fala de tal aparição ao povo do continente americano. Temos esse precioso registro como uma testemunha tangível da obra do Senhor. Os povos do livro de Mórmon viviam do outro lado do mundo. Os aspectos históricos, culturais e políticos deles eram muito diferentes se comparados aos dos povos que Jesus ensinou durante seu ministério mortal. Mesmo assim, ele lhes ensinou muitas das mesmas coisas que ensinou na Terra Santa. Por que ele faria isso? O Salvador sempre ensina verdades eternas. Elas se aplicam a pessoas de todas as idades e em qualquer circunstância. Sua mensagem foi e é uma mensagem de esperança e de pertencimento, um testemunho de que Deus, nosso Pai Celestial, não abandonou seus filhos. Deus está entre nós. Há 200 anos, o Salvador voltou novamente à Terra. Com Deus, o Pai, ele apareceu a Joseph Smith, um rapaz de 14 anos de idade, e deu início à restauração do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Daquele dia em diante, os céus se abriram e mensageiros celestiais desceram dos pavilhões da glória imortal. Luz e conhecimento emanaram do trono celestial. O Senhor Jesus Cristo falou novamente ao mundo. O que ele disse? Para nossa bênção, muitas de suas palavras estão registradas
em Doutrina e Convênios, disponíveis a qualquer pessoa no mundo que deseje lê-las e estudá-las. Quão inestimáveis são essas palavras para nós hoje. E não devemos nos surpreender ao descobrir que o Salvador novamente ensina a mensagem central do seu Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, mente e força, e em nome de Jesus Cristo servi-lo-ás. Ele nos inspira a buscar a Deus e a viver de acordo com os ensinamentos que Ele revelou a seus servos, os profetas. Ele nos ensina a amar uns aos outros e a ser cheios de caridade para com todos os homens. Ele nos convida a ser as suas mãos e andar fazendo o bem. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Ele nos desafia a cumprir seu grande encargo, amar, compartilhar e convidar todos para o seu Evangelho e sua igreja. Ele nos ordena a construir templos sagrados e entrar a servir nesses templos. Nos ensina a nos tornarmos seus discípulos, que não devemos ter em nosso coração o desejo de buscar poder pessoal, riqueza, aprovação ou reconhecimento. Ele nos ensina a deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Ele nos exorta a buscar alegria, luz, paz, verdade, felicidade e a promessa de imortalidade e vida eterna. Vamos dar um passo adiante. Suponha que Jesus veio em sua ala, em seu ramo ou em sua casa hoje. Como seria? Ele olharia o que está dentro de seu coração. A aparência física perderia a sua importância. Ele conheceria como você realmente é. Ele conheceria os desejos do seu coração. Os mansos e humildes ele levaria, os doentes ele curaria. Ao incrédulo ele inspiraria fé e coragem para acreditar. Ele nos ensinaria a abrir nosso coração a Deus e ajudar o próximo. Ele reconheceria e honraria a honestidade, a humildade, a integridade, a fidelidade, a compaixão e a caridade. Um olhar em seus olhos, nós sempre seríamos os mesmos. Para sempre teremos mudados para sempre, transformados pela realização profunda de que Deus realmente está entre nós. Recordo com bondade um rapaz que fui enquanto crescia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu o consolaria e diria para ele permanecer no caminho correto e continuar em sua busca. Eu lhe pediria que convidasse Jesus Cristo para a sua vida, pois Deus está entre nós. A vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e meus queridos amigos, e a todos os que buscam respostas, verdade e felicidade, ofereço o mesmo conselho. Continuem buscando com fé e paciência. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Confiem no Senhor. Em nossa via diária, encontrar a Deus é nossa tarefa primordial e uma oportunidade abençoada. Ao deixarmos de lado o orgulho e nos aproximarmos de seu trono com o coração quebrantado e espírito contrito, Ele se aproximará de nós. Ao buscarmos seguir a Jesus Cristo e trilhar o caminho do discipulado, linha sobre linha, chegará o dia em que experimentaremos a dádiva inimaginável de se receber a plenitude da alegria. Meus queridos amigos, seu Pai Celestial os ama com perfeito amor. Ele aprovou seu amor de maneiras infinitas, mas, acima de tudo, oferecendo o seu Filho unigênito como sacrifício e uma dádiva a seus filhos, para que nosso retorno aos nossos pais celestiais seja uma realidade. Testifico que nosso Pai Celestial vive, que Jesus Cristo lidera a sua igreja e que o presidente Russell M. Nelson
é seu profeta. Extend to you my love and blessing. Presto-lhes meu amor e minha bênção nesta época alegre de Páscoa. Open your hearts. Abram seu coração a nosso Salvador e Redentor, independentemente de suas circunstâncias, provações, seus sofrimentos ou erros. Vocês saberão que Ele vive, que Ele os ama e que, graças a Ele, vocês nunca estarão sozinhos. Deus está entre nós. I testify Disso eu presto testemunho, in the sacred. no sagrado nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Have you ever wondered why Já we se call perguntaram primary por que primary? chamamos a primária de primária? Embora o nome se refira ao aprendizado espiritual que as crianças recebem na infância, para mim, ele também é um lembrete de uma verdade poderosa. Para o Pai Celestial, as crianças nunca foram de importância secundária. Elas sempre tiveram importância primária. Ele confia em nós para valorizar, respeitar e proteger os filhos de Deus. Isso significa que nunca os prejudicamos física, verbal ou emocionalmente de nenhuma forma, mesmo em momentos de muita tensão e estresse. Em vez disso, nós valorizamos as crianças e fazemos tudo o que podemos para impedir os males do abuso. Cuidar delas tem importância primária para nós e para ele também. Um pai e mãe jovens se sentaram à mesa da cozinha, conversando sobre o dia que tiveram. Eles ouviram um barulho lá do fundo do corredor e a mãe perguntou: "O que foi isso?" Em seguida, ouviram um choro bem baixinho que vinha do quarto do filho de 4 anos e correram pelo corredor. Ele estava ali, deitado no chão, ao lado de sua cama. A mãe pegou o filhinho e perguntou o que tinha acontecido. Ele disse: "Caí da cama." E ela disse: "Por que você caiu da cama?" Ele encolheu os ombros e disse: "Não sei, acho que só não consegui subir." É sobre conseguir subir que gostaria de falar nesta manhã. Temos o privilégio e a responsabilidade de ajudar as crianças a conseguir subir no Evangelho de Jesus Cristo, e nunca é cedo demais para isso. Há uma fase particularmente especial na vida das crianças, quando estão protegidas da influência de Satanás. Uma época em que são inocentes e não pecam. Um tempo sagrado para os pais e a criança. As crianças devem ser ensinadas pela palavra e pelo exemplo, antes e depois de terem alcançado a idade da responsabilidade perante Deus. O presidente Henry B. Eyring ensinou: "Nossa probabilidade de sucesso é maior com as crianças. O melhor momento de ensinar as crianças é bem cedo, enquanto ainda são imunes às tentações de seu inimigo mortal, e bem antes que o barulho das dificuldades pessoais as impeça de ouvir as palavras da verdade." Esse ensinamento vai ajudá-las a perceber sua identidade divina, seu propósito e as ricas bênçãos que as aguardam ao fazerem convênios sagrados e receberem as ordenanças ao longo do caminho do convênio. Não podemos esperar que as crianças simplesmente se convertam. A conversão como acontecimento isolado não é um princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Tornar-se como Salvador não é algo que acontece por acaso. O esforço consciente de amar, ensinar e testificar pode ajudar as crianças, mesmo as mais novas, a começar a sentir a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo é essencial ao testemunho das crianças e à conversão a Jesus Cristo. Desejamos que elas sempre se lembrem dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Pensem no valor das conversas em família a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Conversas essenciais que podem convidar o Espírito. Quando temos essas conversas com nossos filhos, nós os ajudamos a construir um alicerce, que é um alicerce seguro. E se eles edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Quando fortalecemos um filho, fortalecemos a família. Esses debates importantes podem levar as crianças a compreender a doutrina do arrependimento, ter fé em Cristo, Filho do Deus vivo, escolher o batismo e o dom do Espírito Santo quando tiverem 8 anos de idade e orar e andar em retidão perante o Senhor. O Salvador exortou: "Portanto, dou-te o mandamento de ensinares estas coisas liberalmente
a teus filhos. E o que ele desejava que ensinássemos liberalmente? A queda de Adão, a expiação de Jesus Cristo e o novo nascimento. O Elder D. Todd Christofferson ensinou: certamente o adversário se regozija quando os pais não ensinam e não orientam os filhos a terem fé em Cristo e a nascerem de novo espiritualmente. Por outro lado, o Salvador deseja que ajudemos as crianças a pôr sua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Para isso, podemos ajudá-las a reconhecer quando estão sentindo o Espírito e a discernir quais atitudes fazem com que o Espírito se afaste. Assim, aprendem a se arrepender e a retornar à luz por meio da expiação de Jesus Cristo. Isso ajuda a incentivar a resiliência espiritual. Podemos nos divertir ajudando nossos filhos a desenvolver resiliência espiritual em qualquer idade. Não precisa ser nada complicado ou demorado. Conversas simples e amorosas podem fazer com que as crianças não só compreendam em que acreditam, mas o mais importante, compreendam por que acreditam nessas coisas. Conversas amorosas que acontecem natural e regularmente podem levar a uma compreensão melhor e a respostas. Não vamos permitir que a conveniência dos dispositivos eletrônicos nos impeça de ensinar e escutar nossos filhos e de olhar em seus olhos. Outras oportunidades de conversas essenciais podem surgir por meio de encenações. Os membros da família podem encenar situações em que estão sendo tentados ou pressionados a fazer uma escolha ruim. Esse exercício pode fortalecer as crianças para que estejam preparadas numa ocasião desafiadora. Por exemplo, podemos encenar e depois fazer um debate, perguntando às crianças o que elas fariam se estivessem tentadas a quebrar a palavra de sabedoria, se estivessem expostas à pornografia, se estivessem tentadas a mentir, roubar ou trapacear, se ouvissem algo de um amigo ou professor da escola que fosse contrário às suas crenças ou aos seus valores. Ao encenarem e depois debaterem sobre isso, em vez de serem pegas de surpresa por um ambiente hostil de um grupo de colegas, as crianças podem estar armadas com o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados dos iníquos. Um amigo próximo aprendeu essa lição crucial quando tinha 18 anos de idade. Ele se alistou nas Forças Armadas dos Estados Unidos durante o conflito entre os Estados Unidos e o Vietnã. Ele foi designado ao treinamento básico de infantaria a fim de se tornar soldado. Meu amigo comentou que o treinamento foi exaustivo e descreveu seu instrutor dizendo que ele era uma pessoa cruel e desumana. Num certo dia, seu esquadrão estava portando todo o equipamento de combate, caminhando sob um calor escaldante. De repente, o instrutor gritou para que eles se jogassem no chão e não se mexessem. Ele estava atento até mesmo ao menor sinal. Qualquer movimento resultaria em graves consequências depois. O esquadrão sofreu por mais de 2 horas no calor, com a raiva e o ressentimento que cresciam em relação a seu líder. Depois de muitos meses, nosso amigo se viu liderando um esquadrão pelas florestas do Vietnã. E não era só um treinamento, era de verdade. Eles conseguiam ouvir tiros que vinham do alto das árvores ao redor. O esquadrão inteiro imediatamente se jogou no chão. O que o inimigo estava procurando? Movimento. Qualquer movimento causaria um tiroteio. Meu amigo disse que enquanto estava deitado, suando, imóvel no chão, no meio da mata, esperando muitas horas para anoitecer, ele se lembrou do treinamento básico e da profunda antipatia que tinha por seu instrutor. Agora ele sentia muita gratidão pelo que ele lhe havia ensinado e como o havia preparado para essa situação crítica. O instrutor havia sabiamente equipado nosso amigo e o esquadrão com a capacidade de saber o que fazer em um combate. Na verdade, ele salvou a vida de nosso amigo. Como podemos fazer o mesmo por nossos filhos espiritualmente? Como podemos nos esforçar mais plenamente para ensiná-los, fortalecê-los e prepará-los muito antes de entrarem no campo de batalha da vida? Como podemos convidá-los para que consigam subir
Não seria melhor fazê-los suar no ambiente seguro de aprendizado do lar, em vez de sangrarem nos campos de batalha da vida? Quando relembro minhas experiências, houve ocasiões em que meu marido e eu nos sentimos instrutores em nossa diligência para ajudar nossos filhos a viver o Evangelho de Jesus Cristo. O profeta Jacó pareceu ter expressado o mesmo sentimento quando disse: desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que sempre tem sido. À medida que as crianças aprendem e progridem, suas crenças serão desafiadas. Contudo, se estiverem devidamente equipadas, conseguirão desenvolver fé, coragem e confiança, mesmo em meio a forte oposição. Alma nos ensinou a preparar a mente dos filhos. Estamos preparando a nova geração para serem os futuros defensores da fé, para compreenderem que são livres para agir por si mesmos, para escolherem o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. As crianças merecem compreender esta grande verdade. O pior erro é errar com respeito à eternidade. Que nossas conversas simples, porém essenciais, com nossos filhos os ajudem a desfrutar as palavras da vida eterna. Hoje, para que possam desfrutar a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. À medida que os nutrimos e os preparamos, permitimos que usem o arbítrio. Passamos a amá-los de todo o coração, ensinamos-lhes os mandamentos de Deus e sua dádiva do arrependimento e nunca, jamais desistimos deles. Afinal, não é assim que o Senhor age com cada um de nós? Prossigamos com firmeza em Cristo, sabendo que podemos ter um perfeito esplendor de esperança por meio de nosso amoroso Salvador. Testifico que Ele sempre é a resposta. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Há alguns meses, um ex-colega de classe de minha cidade natal, Overton, em Nevada, Estados Unidos, sugeriu que entregássemos um presente de Natal para nossa querida professora do jardim de infância, que havia recentemente completado 98 anos. Ela nos ensinou a ser bondosos, a importância de uma boa soneca, a alegria de beber leite com biscoitos e a amar uns aos outros. Obrigado, irmã Davis, por ser uma professora tão maravilhosa. Tive outro professor excepcional enquanto frequentava Ricks College. Há muitos anos. Estava me preparando para servir missão e achei que seria útil participar de uma aula de preparação missionária. O que vivenciei mudou minha vida. Desde o primeiro dia de aula, percebi que estava na presença de um grande mestre. O professor era o irmão F. Melvin Hammond. Eu sabia que o irmão Hammond amava o Senhor e que ele me amava. Pude perceber isso em seu rosto e em sua voz. Quando ele ensinava, o Espírito iluminava a minha mente. Ele ensinava a doutrina, mas também me convidava a aprendê-la por conta própria. Esse convite me ajudou a ver claramente minha responsabilidade de aprender a doutrina do Senhor por mim mesmo. Essa experiência me transformou para sempre. Obrigado, irmão Hammond, por ensinar a maneira do Salvador. Irmãos e irmãs, todos merecem ter esse tipo de experiência de aprendizado tanto no lar quanto na igreja. A introdução do Vem e Segue-me dá uma visão do que o ensino à maneira do Salvador pode realizar. Ela diz: o objetivo de todo aprendizado e ensino do Evangelho é fortalecer nossa conversão a Jesus Cristo e nos ajudar a nos tornar mais semelhantes a Ele. O tipo de aprendizado do Evangelho que fortalece nossa fé e conduz à mudança milagrosa não acontece de uma vez. Ele transcende a sala de aula e atinge nosso lar e nosso coração. As Escrituras indicam que o ministério do Salvador na América Antiga foi tão impactante e propagado que todo o povo de toda a face da terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas. E não havia contendas, nem disputas entre eles, e procediam retamente uns com os outros. De que maneira nosso ensino pode ter um efeito semelhante nas pessoas que amamos? Como podemos ensinar mais como Salvador e ajudar as pessoas a se tornarem mais profundamente convertidas? Gostaria de dar a vocês algumas sugestões. Em primeiro lugar, tomem para si o compromisso de aprender tudo o que puderem sobre o próprio Mestre dos Mestres. Como ele demonstrava amor pelas pessoas.
como elas se sentiam quando ele ensinava, o que ele ensinava, quais eram as expectativas dele em relação àqueles a quem ensinava. Depois de ponderarem perguntas como essas, avaliem e ajustem sua maneira de ensinar para que seja mais parecida com a dele. A igreja fornece muitos recursos de ensino no aplicativo Biblioteca do Evangelho e no site churchofjesuschrist.org. Um desses recursos é o manual Ensinar a Maneira do Salvador. Convido vocês a ler e a estudar todas as suas palavras. Os princípios do manual vão ajudá-los em seus esforços para serem mais semelhantes a Cristo em seu ensino. Minha próxima sugestão pode ser ilustrada com uma experiência que tive há alguns meses quando fui visitar um querido amigo. Pude ouvir sua esposa ao fundo falando com alguém e então rapidamente fui embora para que ele pudesse voltar para sua família. Cerca de uma hora depois, recebi esta mensagem de texto de sua querida esposa. Irmão Newman, obrigada por sua visita. Deveríamos tê-lo convidado para entrar, mas quero compartilhar com você o que estávamos fazendo. Desde a pandemia, temos estudado Vem Segue-me com nossos filhos adultos todos os domingos por meio do Zoom. Isso tem literalmente feito milagres. Acho que é a primeira vez que nossa filha lê o livro de Mórmon sozinha. Hoje foi a última lição sobre o livro de Mórmon e estávamos terminando quando você chegou. Achei que gostaria de ouvir sobre como Vem Segue-me, o Zoom e uma pandemia têm proporcionado a oportunidade, no momento certo, de mudar um coração. Isso me fez pensar em quantos pequenos milagres estão acontecendo durante esse período incomum. Isso me parece o cumprimento da promessa que o presidente Russell M. Nelson fez em outubro de 2018. Ele disse que o aprendizado do Evangelho centralizado no lar e apoiado pela igreja tem o potencial de libertar o poder das famílias à medida que cada família age de modo consciente e cuidadoso a fim de transformar um lar num local santificado de fé. Prometo que, se trabalharem diligentemente para transformar seu lar em um centro de aprendizado do Evangelho, com o tempo, seu dia do Senhor será um verdadeiro deleite. Seus filhos ficarão entusiasmados para aprender e viver os ensinamentos do Salvador. As mudanças em sua família serão drásticas e contínuas. Obrigado, presidente Nelson, por essa poderosa promessa profética. Para que haja realmente uma mudança de vida, a conversão a Jesus Cristo precisa envolver toda a alma e influenciar todos os aspectos de nossa vida. É por isso que ela precisa estar voltada para o centro de nossa vida, nossa família e nosso lar. Minha última sugestão é lembrar que a conversão deve vir de dentro de nós. Conforme ilustrado na parábola das 10 virgens, não podemos dar a outra pessoa o azeite de nossa conversão, por mais que desejemos. Como ensinou o elder David A. Bednar, esse precioso azeite é adquirido uma gota por vez, com paciência e persistência. Não há atalhos, não é possível fazer preparativos de última hora. O Vem e Segue-me tem como base esse princípio. Eu o comparo ao anjo que ajudou Nefe a aprender sobre Jesus Cristo, dizendo: olha, assim como o anjo, o Vem e Segue-me nos convida a olhar nas Escrituras e nas palavras dos profetas atuais para encontrarmos o Salvador e ouvi-lo. Assim como Nefe, somos pessoalmente orientados pelo Espírito ao lermos a palavra de Deus e ao ponderarmos a respeito dela. O Vem e Segue-me é o ponto de partida que ajuda cada um de nós a mergulhar profundamente nas águas vivas da doutrina de Cristo. A responsabilidade do pai ou da mãe é semelhante em muitos aspectos. Os filhos herdam muitas coisas dos pais, mas um testemunho não é uma delas. Não podemos dar um testemunho a nossos filhos, assim como não podemos forçar uma semente a crescer. Mas podemos prover um ambiente nutritivo, um bom solo, sem espinhos que sufocam a palavra. Podemos nos esforçar para criar as condições ideais para que nossos filhos e outras pessoas que amamos encontrem lugar para a semente, ouçam e compreendam a palavra e descubram por si mesmos que a semente é boa.
Há vários anos, meu filho Jack e eu tivemos a oportunidade de jogar golfe em um campo chamado Old Course, em St. Andrews, na Escócia, onde o jogo de golfe teve início. Foi simplesmente incrível. Quando retornei, tentei transmitir a outras pessoas a magnitude da experiência, mas não consegui. As fotos, os vídeos e minhas melhores descrições foram totalmente insuficientes. Por fim, percebi que a única maneira de conhecer a grandiosidade de St. Andrews era ao vivenciá-la, ao ver o vasto gramado, respirar o ar, sentir o vento no rosto e acertar algumas tacadas erradas nos bancos de areia e nos densos arbustos, e fizemos isso com muita eficiência. Assim acontece com a palavra de Deus. Podemos ensiná-la, pregá-la e explicá-la. Podemos falar sobre ela, podemos descrevê-la, podemos até prestar testemunho dela. Mas até que uma pessoa sinta a palavra sagrada de Deus se destilar sobre sua alma, como orvalho do céu, pelo poder do Espírito, será como olhar para um cartão postal ou para as fotos das férias de outras pessoas. Você mesmo tem que buscá-la. A conversão é uma jornada individual, uma jornada de coligação. Todos os que ensinam no lar e na igreja podem oferecer a outras pessoas a oportunidade de terem suas próprias experiências espirituais. Por meio dessas experiências, elas passarão a saber a verdade de todas as coisas por si mesmas. O presidente Nelson ensinou: se vocês têm questionamentos sinceros sobre o evangelho ou sobre a igreja, ao escolherem permitir que Deus prevaleça, vocês serão guiados a encontrar e a compreender as verdades eternas e absolutas que vão orientar sua vida e os ajudar a permanecer firmes no caminho do convênio. Convido os líderes e professores de todas as organizações da igreja a se reunirem em conselho com os pais e os jovens para melhorar consideravelmente o ensino em todos os níveis, nas estacas, alas e nos lares. Isso será possível quando ensinarmos a doutrina e estimularmos um debate repleto do Espírito sobre as verdades que o Espírito Santo nos ensinou nos momentos tranquilos de nosso estudo pessoal. Meus queridos amigos em Cristo, a responsabilidade de seguir o exemplo do Mestre e ensinar como ele recai inteiramente sobre cada um de nós. O caminho dele é o caminho verdadeiro. À medida que o seguirmos, quando ele aparecer, sejamos como ele, porque o veremos como ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados, como ele é puro. Em nome dele, que ressuscitou o próprio Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Amém. Thank you, brother and sister. We have been well Muito taught. obrigado, irmãos e irmãs, por tudo que nos ensinaram. Convidamos todos, onde quer que estejam, a se unir ao coro para cantarmos juntos no Monte a Bandeira. Após o hino, ouviremos o Elder Gary E. Stevenson e o Elder Gary W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the Saturday morning session of Esta é a the sessão da manhã de 190 sábado da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Yes.
Não é fascinante como descobertas científicas importantes são às vezes inspiradas por coisas simples como uma maçã caindo de uma árvore? Hoje, gostaria de falar sobre uma descoberta científica que ocorreu graças a um grupo de coelhos de laboratório. Na década de 70, alguns pesquisadores fizeram um experimento para examinar os efeitos de uma dieta na saúde do coração. Durante vários meses, eles alimentaram um grupo de coelhos com uma dieta rica em gorduras e monitoraram sua pressão sanguínea, seus batimentos cardíacos e seu colesterol. Como era de se esperar, muitos coelhos mostraram um acúmulo de depósitos de gordura no interior das artérias. Mas não foi só isso. Os pesquisadores descobriram algo que não fazia muito sentido. Embora todos os coelhos tivessem um acúmulo de depósitos de gordura, um dos grupos apresentou 60% menos de gordura do que os outros. Parecia que estava olhando para dois grupos diferentes de coelhos. Para os cientistas, resultados como esses são de tirar o sono. Como seria possível? Os coelhos eram todos de uma mesma raça da Nova Zelândia e eram quase idênticos geneticamente. Tinham recebido quantidades iguais da mesma comida. O que significava aquilo? Será que esses resultados invalidaram a pesquisa? Houve falhas no esboço do experimento? Os cientistas trabalharam em vão para entender esse resultado inesperado. Por fim, voltaram sua atenção para a equipe de pesquisa. Será que os pesquisadores haviam feito algo para influenciar os resultados? Ao investigar o assunto, descobriram que todos os coelhos com menos depósitos de gordura ficaram sob os cuidados de uma certa pesquisadora. Ela alimentou seus coelhos com a mesma comida que os outros. Porém, como relatou um dos cientistas, ela era uma pessoa mais gentil e amorosa do que a maioria. Quando alimentava os coelhos, ela conversava com eles, segurava-os com carinho. Ela não conseguia evitar. Era seu jeito de ser. Essa pesquisadora fez mais do que simplesmente dar comida aos coelhos. Ela deu-lhes amor. À primeira vista, parecia improvável que isso pudesse ser a razão de uma diferença tão drástica, mas a equipe de pesquisa não conseguiu encontrar nenhuma outra possibilidade. Então, repetiram o experimento, dessa vez fazendo um controle rígido de cada variável. Quando analisaram os resultados finais, o mesmo aconteceu. Os coelhos, sob os cuidados de uma amorosa pesquisadora, tiveram resultados cardíacos melhores. Os cientistas publicaram os resultados desse estudo na prestigiosa revista Science. Anos depois, as descobertas desse experimento ainda parecem influenciar a comunidade médica. Há poucos anos, a doutora Kelly Harding publicou um livro intitulado O Efeito Coelho, cujo nome deriva do experimento. Sua conclusão: pegue um coelho com um estilo de vida pouco saudável, converse com ele, segure-o, dê-lhe carinho. O relacionamento faz diferença. No final, concluiu ela, o que afeta a nossa saúde de modo mais significativo tem muito a ver com a maneira como tratamos uns aos outros, como vivemos e como pensamos sobre o que significa ser humano. Como essa informação afeta a vida de vocês? No mundo secular, a conexão entre a ciência e as verdades do Evangelho às vezes parece muito rara e distante. No entanto, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, santos dos últimos dias, os resultados desse estudo científico podem parecer mais intuitivos do que surpreendentes. Para mim, isso coloca mais um tijolo sobre o alicerce da bondade como um princípio de cura, um princípio fundamental do Evangelho. Um princípio que pode curar o coração tanto emocional quanto espiritual e, como demonstrado aqui, até fisicamente. Quando perguntaram a Jesus, Mestre, qual é o grande mandamento? O Salvador respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta do Salvador reforça nosso dever celestial. Os profetas antigos ordenaram que não contendêssemos entre nós, mas que olhássemos para frente, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Nas Escrituras, somos ensinados ainda que o poder ou a influência devem ser mantidos com brandura e mansidão, com bondade e sem dolo. Acredito que esse preceito possui uma aplicação universal para todos os membros da igreja, adultos, jovens e crianças.
Com isso em mente, gostaria de falar por um momento diretamente a vocês, crianças da primária. Vocês já sabem como é importante ser bondosos. O refrão do hino da primária, eu quero ser como Cristo ensina, ame a seu próximo como Jesus. Ama a você e seus passos conduz. Gentil e bondoso você deve ser, e o exemplo de Cristo aprender. Ainda assim, talvez vocês tenham alguma dificuldade. Aqui está uma história que pode ajudá-los sobre um menino da primária chamado Min Chan Kim, da Coreia do Sul. Sua família se filiou à igreja há cerca de 6 anos. Certo dia, na escola, alguns de meus colegas de classe estavam xingando um aluno e zombando dele. Achei aquilo engraçado e comecei a fazer o mesmo. Várias semanas depois, ele me contou como estava triste e, mesmo fingindo que não se importava, ele chorava todas as noites. Quase chorei quando ele me contou. Fiquei triste e queria ajudar. No dia seguinte, cheguei perto dele, coloquei meu braço em seu ombro e disse, desculpe-me mesmo por eu ter zombado de você. Ele fez que sim com a cabeça e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas os outros alunos ainda estavam rindo dele. Foi então que me lembrei do que aprendi nas aulas da primária. Escolher o que é certo. Disse aos meus colegas que parassem de rir dele. A maioria não quis mudar. Eles ficaram zangados comigo. Mas um deles pediu desculpa e nós 3 nos tornamos bons amigos. Alguns ainda caçam dele, mas ele se sente melhor porque tem a nós como amigos. Escolhi o que é certo, ajudando um amigo que estava precisando. Esse não é um bom exemplo para vocês? Tentarem ser como Jesus? Agora, para os rapazes e as moças, à medida que vocês vão crescendo, caçoar dos outros pode se tornar algo bem perigoso. Ansiedade, depressão, entre outras coisas ainda piores, são o que geralmente acompanham bullying. Embora o bullying não seja um conceito novo, a mídia social e a tecnologia colocaram o bullying em um novo patamar. O cyberbullying tem se tornado uma ameaça constante, sempre presente. Obviamente, o adversário está usando isso para prejudicar a geração de vocês. Não deem lugar para isso em seu ciberespaço, em sua vizinhança, na escola, nos fóruns e nas classes. Façam tudo o que puderem para que esses locais sejam locais mais agradáveis e seguros. Se vocês observam, participam passivamente disso, não conheço melhor conselho do que já foi dado pelo ladrão Dietrich F. Uchtdorf. No que se relaciona a ódio, maledicência, desprezo, infâmia, rancor ou desejo de magoar, apliquem o seguinte: parem já. Ouviram bem? Parem já. Quando vocês tratam as pessoas com bondade, atenção e compaixão, mesmo que digitalmente, prometo que vocês vão erguer as mãos que pendem e curar corações. Agora que já me dirigi às crianças da primária e aos jovens, tenho algumas palavras para os adultos da igreja. Temos a responsabilidade primordial de estabelecer um padrão e dar exemplos de bondade, inclusão e civilidade, de ensinar continuamente o comportamento cristão à nova geração, pela maneira como falamos e agimos. Isso é especialmente importante devido às mudanças marcantes que temos observado na sociedade, como divisão na política, nas classes sociais e em quase qualquer assunto em que as pessoas façam distinção. O presidente M. Russell Ballard ensinou que os membros da igreja não devem ser bondosos somente entre si, mas com todos em seu redor. Ele disse, ocasionalmente ouço falar de membros que ofendem pessoas de outras religiões ao ignorá-las ou deixá-las de lado. Isso pode ocorrer especialmente em comunidades onde nossos membros são a maioria. Já ouvi falar a respeito de pais que proíbem os filhos de brincar com uma criança da vizinhança em particular, porque a família dela não pertence à nossa igreja. Esse tipo de comportamento não está de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não consigo entender por que algum membro de nossa igreja permite que essas coisas ocorram. Sou membro desta igreja desde que nasci.
Jamais ouvi os membros dessa igreja serem exortados a fazer qualquer coisa que não fosse amorosa, bondosa, tolerante e benevolente a nossos amigos e ao nosso próximo de outras religiões. O Senhor espera que a inclusão é algo positivo, que ensinemos que a inclusão é algo positivo que leva à união e que a exclusão divide as pessoas. Como seguidores de Jesus Cristo, ficamos consternados quando vemos como os filhos de Deus são maltratados por causa de sua raça. Ficamos arrasados ao ouvir sobre os ataques que foram feitos recentemente às pessoas negras, aos asiáticos, aos latinos ou a qualquer outro grupo. O preconceito, a tensão racial, a violência jamais devem ocorrer em nossa vizinhança, comunidade ou dentro da igreja. Que cada um de nós, seja qual for a idade, esforce-se para ser o melhor que puder. Mesmo que vocês procurem tratar as pessoas com amor, respeito e bondade, com certeza vocês serão prejudicados ou afetados negativamente pelas más escolhas dos outros. O que fazer então? Seguimos a admoestação do Senhor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos caluniam. Depois fazemos tudo o que for possível para vencer a adversidade que encontrarmos pelo caminho. Nós nos esforçamos para perseverar até o fim, orando sempre para que a mão do Senhor mude nossas circunstâncias. Agradecemos por aqueles que Ele coloca em nosso caminho para nos ajudar. Há um exemplo disso no início da história da igreja que me toca bastante. Durante o inverno de 1838 a 1839, Joseph Smith e outros líderes da igreja estavam detidos na cadeia de Liberty quando outros membros da igreja foram forçados a deixar sua casa no estado do Missouri. Os santos eram pobres, não tinham amigos e estavam sofrendo muito com o frio e com a falta de recursos. Os moradores de Quincy, Illinois, viram a condição desesperadora em que se encontravam e se ofereceram para ajudar, demonstrando compaixão e amizade. Wendell Mays, que residia em Quincy, contou o seguinte quando viu os santos às margens do rio Mississippi em tendas improvisadas. Alguns estenderam um lençol para fazer um abrigo contra o vento. As crianças tremiam de frio em volta da fogueira porque o vento não deixava que o fogo as aquecesse. Pobres dessas pessoas estavam sofrendo terrivelmente. Vendo a situação dos membros da igreja, os moradores de Quincy se uniram para prover auxílio. Alguns até ajudarem seus novos amigos na travessia do rio. Macy disse ainda, eles foram bastante liberais nas doações, sendo que os comerciantes até competiam para ver quem era mais generoso. As contribuições foram coletadas rapidamente, como farinha, carne de porco, açúcar, botas, sapatos, roupas, tudo que esses pobres rejeitados precisavam tanto. Não muito tempo depois, o número de refugiados era superior ao número de moradores de Quincy, que abriram as portas de sua casa e compartilharam seus parcos recursos à custa de grande sacrifício pessoal. Muitos membros da igreja sobreviveram àquele terrível inverno somente por causa da compaixão e generosidade dos moradores de Quincy. Esses anjos terrenos abriram o coração e a casa deles, dando a esses santos que tanto sofriam um alimento que lhes salvou a vida, abrigo do frio e, talvez o mais importante, sua amizade. Embora a estada em Quincy tenha sido relativamente curta, esses membros da igreja nunca esqueceram a dívida de gratidão para com seus amados irmãos, e Quincy ficou conhecida como a cidade de refúgio. Quando as adversidades e as aflições caírem sobre nós devido aos atos graves, negativos e até maldosos, podemos escolher ter esperança em Cristo. Essa esperança vem deste convite e dessa promessa do Salvador. Tende bom ânimo, porque eu vos guiarei, e da certeza de que Ele consagrará nossas aflições para nosso benefício. Vamos agora terminar por onde começamos. Uma cuidadora que demonstrou compaixão e bondade, nutrindo e tratando seus coelhos com carinho, obteve resultados inesperados. Com isso, ela curou o coração dos animais que estavam sob seus cuidados. Por quê? Porque era seu jeito de ser. Ao olhar pela perspectiva do Evangelho, reconhecemos que nós também estamos sob os cuidados de um cuidador compassivo, que nos nutre e é bondoso conosco. O bom pastor conhece cada um de nós pelo nome e tem interesse e amor pessoal por seu rebanho. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida pelas ovelhas. Neste final de semana sagrado de Páscoa, encontro paz duradoura ao saber que o Senhor é o meu pastor, que Ele conhece cada um de nós e que estamos sob seus cuidados.
Quando nos deparamos com os ventos e tempestades da vida, com doenças e aflições, o Senhor, nosso pastor, nos nutre com amor e bondade. Ele curará nosso coração e restaurará nossa alma. Preste testemunho disso de Jesus Cristo, que é nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dear brothers and sisters, although he Queridos passed irmãos e away irmãs, 20 years ago, apesar de meu pai ter falecido há 20 anos, ainda sinto falta dele. A promessa da Páscoa é que eu o verei novamente. Quando eu fazia pós-graduação na Inglaterra, meu pai veio me visitar. Seu coração paterno percebeu que eu sentia saudade de casa. Meu pai amava a aventura, exceto em relação à comida. Mesmo na França, notável pela gastronomia, ele dizia: vamos comer comida da China. Como patriarca de longa data na igreja, meu pai era espiritual e compassivo. Certa noite, enquanto veículos de emergência com sirenes altas atravessavam Paris, ele disse: Garrett, são gritos pelas feridas da cidade. Naquela viagem, ouvi outros gritos e feridas. Uma moça estava vendendo sorvetes em um pequeno carrinho. Suas casquinhas eram tão pequenas que nela só cabia uma bola de sorvete. Por alguma razão, um homem grande começou a discutir com aquela moça. Esbravejando, ele virou o carrinho e derrubou as casquinhas no chão. Eu não pude fazer nada a não ser vê-lo pisotear as casquinhas. Eu me lembro daquela moça de joelhos na rua, tentando juntar os pedaços das casquinhas, enquanto lágrimas corriam por seu rosto. Sua imagem me assombra como um lembrete da falta de gentileza, cuidado e empatia que muitas vezes infligimos uns aos outros. Em outra tarde, perto de Paris, meu pai e eu visitamos a grande catedral de Chartres. Malcolm Miller, um renomado especialista na catedral, apontou para 3 conjuntos de vitrais de Chartres. Ele explicou que eles contavam uma história. A primeira janela mostra Adão e Eva saindo do jardim do Éden, a segunda retrata a parábola do bom samaritano e a terceira ilustra a segunda vinda do Senhor. Em conjunto, aqueles vitrais podem descrever nossa jornada eterna. Eles nos convidam a acolher a todos com lugar em sua estalagem. Assim como Adão e Eva, viemos para um mundo de espinhos e cardos. Em nosso caminho empoeirado para Jericó, somos atacados, feridos e deixados em sofrimento. Embora devamos ajudar uns aos outros, muitas vezes passamos para o outro lado da estrada por qualquer razão. Entretanto, com compaixão, o bom samaritano para e ata nossas feridas com azeite e vinho. O azeite e vinho, símbolo do sacramento, as ordenanças, levam-nos à cura espiritual em Jesus Cristo. O bom samaritano nos coloca sobre sua própria cavalgadura, ou, como mostram alguns vitrais, ele nos carrega em seus próprios ombros. Nos leva à estalagem, que pode representar sua igreja, nossa igreja. Na estalagem, o bom samaritano diz: cuida dele, eu te pagarei quando voltar. O bom samaritano, uma representação do nosso Salvador, promete voltar, desta vez em majestade e glória. Nesta época de Páscoa, Jesus Cristo nos convida a nos tornarmos como Ele, um bom samaritano, fazendo de sua estalagem, a sua igreja, um refúgio para todos contra as tempestades da vida. Nós nos preparamos para a sua prometida segunda vinda a cada dia, ao fazermos a estes pequeninos o que faríamos a Ele. Esses pequeninos são cada um de nós. Ao chegarmos com o bom samaritano à estalagem, aprendemos 5 coisas sobre Jesus Cristo e sobre nós mesmos. Primeiro, chegamos à estalagem como somos, com as fraquezas e imperfeições que temos. Contudo, todos temos algo necessário para contribuir. Nossa jornada em direção a Deus é frequentemente trilhada em conjunto. Pertencemos a uma comunidade unida, seja enfrentando pandemias, tempestades, queimadas e secas ou atendendo discretamente às necessidades diárias. Recebemos inspiração ao nos aconselharmos juntos, ouvindo cada pessoa, o que inclui cada irmã e o Espírito.
À medida que nosso coração muda e recebemos sua imagem em nosso semblante, vemos a Ele e a nós mesmos em sua igreja. Nele encontramos clareza, não dissonância. Nele encontramos motivo para fazer o bem, razão para sermos bons e maior capacidade de nos tornarmos melhores. Nele descobrimos fé permanente, abnegação libertadora, mudança cuidadosa e confiança em Deus. Em sua estalagem, encontramos e aprofundamos nosso relacionamento pessoal com Deus, nosso Pai, e com Jesus Cristo. Ele confia em nós para ajudar a tornar a estalagem o lugar em que Ele precisa que ela seja. E ao oferecermos nossos talentos e melhores esforços, seus dons espirituais também fortalecem e abençoam. Um intérprete de língua espanhola me disse: Elder Gong, eu sabia pelo Espírito o que você ia dizer, para que eu pudesse traduzir. Disse aquele fiel irmão, pelo dom de línguas. Recebemos dádivas de fé e confiança que se manifestam em diferentes maneiras, em diferentes situações. Uma querida irmã recebeu o consolo espiritual quando seu marido faleceu de Covid-19. Ela disse: sei que meu querido marido e eu estaremos juntos novamente. Em uma situação diferente envolvendo a Covid, outra querida irmã disse: eu senti que deveria implorar ao Senhor e aos médicos para que meu marido tivesse um pouco mais de tempo. Em segundo lugar, Ele nos pede que façamos de sua estalagem um lugar de graça e acolhimento, onde cada um pode ser reunido com espaço para todos. Como discípulos de Jesus Cristo, somos todos iguais, não há grupos inferiores. Todos são convidados a frequentar as reuniões sacramentais e outras reuniões dominicais e os eventos sociais. Adoramos reverentemente nosso Salvador, com consideração e respeito uns pelos outros. Enxergamos e reconhecemos cada pessoa. Sorrimos, sentamos-nos ao lado dos que estão sozinhos e nos apresentamos, inclusive aos novos conversos, aos irmãos e irmãs que estão retornando, às moças, aos rapazes e às queridas crianças da primária. Colocando-nos no lugar do próximo, damos boas-vindas e amigos a visitantes, pessoas que estão de mudança, indivíduos ocupados com diversas atribuições. Choramos, alegramo-nos e apoiamos uns aos outros. Quando não atingimos nossos ideais ou quando somos precipitados, negligentes, rápidos em julgar ou preconceituosos, buscamos o perdão uns dos outros e procuramos melhorar. Uma família da África que agora vive nos Estados Unidos disse: desde o primeiro dia, os membros da igreja foram amigáveis e acolhedores. Todos nos acolheram muito bem. Ninguém nos olhou com desdém. O pai disse: a Bíblia Sagrada ensina que os frutos do Evangelho brotam das raízes do Evangelho. E os missionários disseram ao pai e à mãe: nós queremos que nosso filho e nossa filha cresçam como esses missionários. Irmãos e irmãs, que cada um de nós receba calorosamente a todos em sua estalagem. Em terceiro lugar, em sua estalagem, aprendemos que a perfeição está em Cristo, não no perfeccionismo do mundo. Irreal e realista, o filtro de perfeccionismo insta-perfeito do mundo pode nos fazer sentir inadequados e presos a stories, curtidas e toques duplos. Em contrapartida, nosso Salvador Jesus Cristo sabe tudo aquilo que não queremos que outros saibam sobre nós. Ainda assim, Ele nos ama. O Evangelho dele é de segundas e terceiras chances, as quais são possíveis por meio de seu sacrifício expiatório. Ele nos convida a ser bons samaritanos, menos rápidos em julgar e mais rápidos em perdoar. Perdoar a nós mesmos e aos outros, até mesmo quando nos esforçamos mais plenamente para guardar seus mandamentos. Ajudamos a nós mesmos a ajudarmos uns aos outros. Uma família que conheço morava perto de uma estrada movimentada. Os visitantes frequentemente paravam para pedir ajuda. Certa manhã, a família ouviu uma forte batida na porta. Cansados e preocupados com quem poderia ser às 2 da manhã, eles se perguntaram se outra pessoa não poderia ajudar, pelo menos daquela vez. Enquanto as batidas continuavam, eles ouviram: fogo, incêndio nos fundos da casa. Os bons samaritanos ajudaram uns aos outros.
Quarto, em sua estalagem, nós tornamos-nos parte de uma comunidade do Evangelho centralizada em Jesus Cristo, ancorada, na verdade restaurada, em profetas e apóstolos vivos e em outro testamento de Jesus Cristo, o Livro de Mórmon. Ele nos traz a sua estalagem e também a sua casa, o templo sagrado. A casa do Senhor é um lugar onde, assim como com o bom homem ferido no caminho para Jericó, o bom samaritano pode nos limpar e vestir, preparar-nos para retornar à presença de Deus e nos unir eternamente na família de Deus. Seus templos estão abertos a todos que vivem seu Evangelho com fé e obediência. O regozijo no templo inclui a união por meio do Evangelho, a despeito de diversidade de heranças, de culturas, línguas e gerações. Na abertura do templo de Taylorville, Utah, o jovem Max Harker, de 17 anos, compartilhou um legado de fé familiar iniciado 6 gerações antes por seu tataravô Joseph Harker e sua esposa Susanna Sneath. No Evangelho restaurado de Jesus Cristo, cada um de nós pode se tornar um elo forte em nossas gerações familiares. Por fim, em quinto lugar, nós nos alegramos por Deus amar seus filhos de diferentes origens e circunstâncias em todas as nações, tribos e línguas, com lugar para todos em sua estalagem. Nos últimos 40 anos, os membros da igreja têm se tornado cada vez mais internacionais. Desde 1998, mais membros da igreja vivem fora do que dentro dos Estados Unidos e do Canadá. Até 2025, prevemos que haverá tantos membros da igreja vivendo na América Latina, quanto nos Estados Unidos e no Canadá. A coligação dos fiéis descendentes do patriarca Leí está cumprindo a profecia. Os santos fiéis, inclusive os que vivem nas regiões em que os pioneiros se estabeleceram, ainda são uma grande fonte de devoção e serviço para a Igreja Mundial. Além disso, a maioria dos membros adultos da igreja atualmente são solteiros, viúvos ou divorciados. Essa é uma mudança significativa. Isso inclui mais da metade de nossas irmãs da Sociedade de Socorro e mais da metade de nossos irmãos adultos do sacerdócio. Esse parâmetro demográfico tem sido o padrão da Igreja Mundial desde 1992 nos Estados Unidos e no Canadá desde 2019. Nossa posição perante o Senhor em sua igreja não é uma questão relacionada ao nosso estado civil, mas ao fato de nos tornarmos discípulos fiéis e valentes de Jesus Cristo. Adultos querem ser vistos como adultos e responsáveis e contribuir como tais. Os discípulos de Jesus Cristo vêm de todos os lugares, em todas as formas, tamanhos, cores e idades, cada um com talentos, desejos justos e uma imensa capacidade de abençoar e servir. Buscamos diariamente seguir a Jesus Cristo com fé que leva ao arrependimento e à alegria duradoura. Durante esta vida, às vezes esperamos pelo Senhor. Talvez ainda não estejamos onde esperamos e desejamos estar no futuro. Certa irmã devota disse: esperar fielmente no Senhor por suas bênçãos é uma posição santa. Não é algo que deve ser tratado com piedade, paternalismo ou julgamento, mas sim com honra sagrada. Enquanto isso, vivemos agora, em vez de esperarmos que a vida comece. Isaías prometeu: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Nosso bom samaritano promete voltar. Milagres acontecem quando cuidamos uns dos outros, tal como ele faria. Quando nos achegamos a Jesus Cristo com o coração quebrantado, espírito contrito, encontramos voz nele, envolvidos em seus braços, compassivos, que nos trazem segurança. As ordenanças sagradas permitem que façamos parte do convênio e tenhamos o poder da divindade para santificar nossos desejos íntimos e as ações que externamos. Ao abrirmos espaço em sua estalagem, acolhendo a todos, nosso bom samaritano pode nos curar em nossas estradas empoeiradas e mortais. Com perfeito amor, nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo desejam e prometem
nos salvar e nos exaltar. Eles prometem paz nesse mundo e vida eterna no mundo vindouro. Com gratidão testifico e presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. We express gratitude to the Expressamos Tabernacle nossa Choir gratidão ao coro do Tabernáculo da Praça do Templo pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora entoará Faz-me Andar Só na Luz. O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando tal como um facho. A oração de encerramento será oferecida pelo elder James B. Martino, dos 70. Teach me to
My dear brothers and sisters, Meus queridos I am irmãos e grateful irmãs, to be with you. sinto-me grato por estar com vocês nesta primeira sessão da Conferência Geral. Speakers, music, Os oradores, a música e a oração trouxeram o Espírito, bem como um sentimento de luz e de esperança. that feeling has brought back to my Esse sentimento me trouxe a recordação do primeiro dia Salt Lake Temple. em que entrei no templo de Salt Lake. I was a young man. Eu era jovem. My parents were my only Meus pais foram os únicos que me acompanharam naquele dia. guide. They paused for Lá dentro, eles pararam por um momento ao serem cumprimentados por um oficiante do templo. on ahead of them. Caminhei na frente deles, permanecendo sozinho por alguns instantes. White-haired lady Uma senhora de cabelos grisalhos em um lindo vestido branco do templo me cumprimentou. Ela olhou para mim, sorriu e disse muito docemente: welcome to the temple. "Bem-vindo ao templo, irmão Irene." Thought for a moment she was an angel. Por um momento pensei que ela fosse um anjo, porque ela sabia meu nome. Not realized that a small Eu não havia percebido que um pequeno cartão com meu nome havia sido colocado na lapela do meu paletó. I stepped past her and stopped. Passei então por ela I e looked parei. up at a high white Olhei para o teto alto e branco, made the room so light. que deixava a sala tão clara que parecia quase como se estivesse aberta para o céu. And in that moment, the thought E naquele momento, in my mind, in um pensamento veio à minha mente com essas claras palavras: in this lighted place, já estive nesse lugar iluminado antes. then immediately Mas então, imediatamente, essas palavras vieram à minha mente. Não é minha própria voz. you have never been Não, você nunca esteve aqui antes. remembering Você está lembrando um momento que ocorreu antes do seu nascimento. were in a sacred Você estava em um lugar sagrado como este. on the outside of our temples. Do lado de place fora the de words. nossos templos, colocamos as palavras: santidade ao Senhor. I know for myself Sei por mim mesmo que essas palavras são verdadeiras. the temple is a holy place O templo é um lugar where sagrado revelation comes. onde facilmente recebemos revelação Hearts are open, se nosso coração estiver aberto a ela worthy of it. e se formos dignos dela. Later that first day, I again Posteriormente, naquele meu primeiro dia no templo, temple ceremony senti novamente o mesmo espírito. A cerimônia do templo inclui algumas palavras que trouxeram um sentimento de ardor em meu coração, confirmando que o que estava sendo retratado era verdadeiro. what I felt O que senti personal era pessoal. me regarding my future, Era pessoal para mim em relação ao meu futuro. and it became a reality E se tornou realidade 40 anos depois, to serve. por meio de um chamado do Senhor para servir. I experienced the same feeling when I was Tive o mesmo sentimento quando me casei no templo de Logan, Utah. President Spencer W. Kimball. O presidente Spencer W. Kimball realizou o selamento. In the few words he spoke, Entre as poucas palavras que disse, ele nos deu o seguinte conselho: Hal and Kathy Hal e Kathy, live so that when vivam de uma maneira que, quando receberem o chamado, vocês possam facilmente deixar tudo para trás. as he said those few words, Quando ele disse aquelas poucas palavras, vi claramente em minha mente, em cores, uma colina íngreme e uma estrada em direção ao topo dela. read on the left side of the road, Uma cerca branca seguia pelo lado esquerdo da estrada e desaparecia em uma fileira de árvores no topo da colina. house was barely Mal se podia ver uma casa branca entre as árvores. 1 year later. Um ano depois, I recognized that hill. reconheci aquela colina quando meu sogro nos levou por aquela estrada. It was in detail Foi exatamente o que visualizei quando o presidente Kimball nos deu seu conselho no templo. when we got to the top of the hill. Quando chegamos ao topo da colina, meu sogro parou na frente da Casa Branca. He told us that he and his wife Ele nos disse que ele e sua esposa estavam comprando a propriedade that he wanted his e queriam que sua filha
e eu morássemos na casa de hóspedes. They would live in the main house. Just Eles iam morar na casa principal, so during a poucos metros dali. we lived in that Então, durante os 10 anos em que vivemos naquele adorável ambiente familiar, minha esposa e eu dizíamos quase todos os dias: enjoy this. é melhor aproveitarmos esse momento, porque não vamos ficar aqui por muito tempo. A call came from the church committee Recebi um telefonema do então comissionário de educação da igreja, Neil A. Maxwell. by President Kimball. A demonstração dada pelo presidente Kimball de podemos facilmente deixar tudo para trás se tornou realidade. It was a call to leave Foi um chamado para deixar o que parecia uma situação pessoal dos sonhos para servir em uma designação, um lugar sobre o qual eu nada sabia. our family was ready to leave that Nossa família estava pronta para deixar para trás aqueles momentos e aquele lugar abençoados, porque um profeta em um templo sagrado, um lugar de revelação, viu um evento futuro para o qual havíamos sido preparados. I know that temples of the Lord Sei que os templos do Senhor são lugares sagrados. purpose today in speaking of temples Meu propósito hoje ao falar dos templos increase your é aumentar seu desejo e o meu be worthy and ready de sermos dignos e estarmos prontos para as oportunidades adicionais que teremos de vivenciar experiências no templo. for me. The greatest Para mim, motivation to be worthy of temple a maior motivação experiences para ser digno de ter experiências no templo é o que o Senhor disse a respeito de sua casa sagrada. open quote insomuch as my people E se meu povo me construir uma casa em nome do Senhor and do not suffer e não permitir que nela entre qualquer coisa impura, be not de modo que não seja profanada, minha glória descansará sobre ela. and my presence Sim, em minha presença lá estará, will come in porque entrarei nela all the pure e todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. but if it be defiled Mas se for profanada, into it não entrarei nela glory shall not be there e minha glória lá não estará, come into unholy. porque não entrarei em templos impuros. Russell M. Nelson made clear O presidente Russell M. Nelson deixou claro the Savior que podemos ver o Salvador no templo, sense no sentido de que no longer. ele não será mais desconhecido para nós. President Nelson said this O presidente Nelson disse o seguinte: stand him nós o entendemos, and his work and his compreendemos sua obra e sua glória. E então começamos a sentir o infinito impacto de sua vida incomparável. close quote. If you or I should go to the temple Se você ou eu formos ao templo, mas não estivermos suficientemente puros, não poderemos ver, pelo poder do Espírito Santo, o ensinamento espiritual sobre o Salvador que pode ser recebido no templo. when we are worthy to receive such teaching Quando somos dignos de receber tal ensinamento, our temple experience podemos, por meio de nossa experiência no templo, ter mais esperança, alegria e otimismo. optimism are they Tal esperança, alegria e otimismo estão disponíveis somente quando aceitamos as ordenanças realizadas nos templos sagrados. it is in the temple we can receive É no templo que podemos receber a garantia de ter relacionamentos familiares amorosos que continuarão após a morte e durarão por toda a eternidade. years ago while I was serving as a Há alguns anos, quando eu servia como bispo, handsome young man certo rapaz resistia ao meu convite de se tornar digno de viver com Deus em famílias para sempre. in a belligerent way he told me Ele me contou sobre os bons momentos que tinha com seus amigos. I let him talk. Permiti que ele falasse. He told me about Então ele me contou a respeito de um momento durante uma de suas festas, of the raucous noise em meio ao barulho ensurdecedor, em que ele, de repente, percebeu que se sentia sozinho. Perguntei-lhe o que havia acontecido. Ele disse que havia se lembrado de uma época em que era menino, sitting on his mother's lap. sentado no colo de sua mãe, envolvido dos braços dela. For that moment when he told that story, Por um momento, quando ele me contou a história, ele chorou. what I know is Ele disse:
Eu disse a ele o que eu sei ser verdade. A única maneira de você sentir esse abraço familiar para sempre é você mesmo se tornar digno e ajudar outras pessoas a receber as ordenanças de selamento no templo. Não sabemos os detalhes dos relacionamentos familiares no mundo espiritual ou o que acontecerá depois que ressuscitamos, mas sabemos que o profeta Elias veio, conforme prometido, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E sabemos que nossa felicidade eterna depende de fazermos o melhor para oferecermos a mesma felicidade duradoura ao maior número possível de nossos parentes. Tenho o mesmo desejo de ter sucesso ao convidar os membros vivos de minha família a se tornarem dignos de receber e honrar as ordenanças de selamento do templo. Isso faz parte da prometida coligação de Israel nos últimos dias, em ambos os lados do véu. Uma de nossas maiores oportunidades ocorre quando nossos familiares são jovens. Eles nascem com a luz de Cristo. Ela nos permite ter uma percepção do que é bom e do que é mal. Por essa razão, até mesmo ver um templo e uma foto dele pode cultivar neles o desejo de ser dignos e um dia ter o privilégio de ali entrar. Pode chegar o dia em que, quando jovens, eles recebam recomendação para realizar batismos vicários no templo. Essa experiência pode intensificar o sentimento que eles têm de que as ordenanças do templo sempre nos levam ao Salvador e à sua expiação. Ao sentirem que estão oferecendo a uma pessoa no mundo espiritual a chance de ser purificada do pecado, seu sentimento de ajudar o Salvador em sua sagrada obra de abençoar um filho de nosso Pai Celestial será intensificado. Vi o poder dessa experiência mudar a vida de uma jovem. Há alguns anos, fui com uma filha a um templo no final da tarde. Ela foi a última a servir como procuradora no batistério. Foi perguntado à minha filha se ela poderia ficar mais tempo para rezar as ordenanças para todas as pessoas cujo nome haviam sido preparados. Ela respondeu que sim. Eu observei minha filha entrar na pia batismal. Os batismos começaram. A água escorria pelo rosto de minha filhinha cada vez que ela era tirada da água. Perguntaram a ela repetidas vezes, consegue fazer mais? E ela continuava dizendo sim. Como pai preocupado, comecei a esperar que ela pudesse ser dispensada de fazer mais batismos. Mas ainda me lembro de sua firmeza quando lhe perguntaram se ela poderia fazer mais, e ela dizia como uma vozinha determinada, sim. Ela ficou até que a última pessoa da lista naquele dia recebesse a bênção do batismo em nome de Jesus Cristo. Quando saí do templo com ela aquela noite, perguntei-me o que eu havia presenciado. Uma criança foi elevada e transformada diante de meus olhos por servir ao Senhor em sua casa. Ainda me lembro da sensação de luz e de paz ao sairmos do templo juntos. Anos se passaram e ela continua a dizer sim à pergunta do Senhor se ela fará mais por Ele, mesmo quando algo é muito difícil. Isso é que o serviço no templo pode fazer para nos mudar e nos elevar. É por isso que desejo que vocês e toda a sua amada família ampliem seu desejo e sua determinação de serem dignos de ir à casa do Senhor com frequência que suas circunstâncias permitem. O Senhor quer recebê-los em sua casa. Oro para que tentem conservar no coração dos filhos do Pai Celestial o desejo de ir ao templo, onde eles podem se sentir próximos dele, e para que também convidem seus antepassados
para se qualificarem para estar com Ele e com vocês para sempre. Essas palavras podem ser aplicadas a nós. Eu gosto de ver o templo. Ali eu hei de entrar. Sentindo o Santo Espírito, vou escutar e orar, porque o templo é a casa do Senhor. Lugar santificado, devo me preparar desde já. É meu dever sagrado. Presto o meu solene testemunho de que somos filhos de um amoroso Pai Celestial. Ele escolheu seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador e Redentor. A única maneira de voltarmos a viver com eles e com nossa família é por meio das ordenanças do templo sagrado. Testifico que o presidente Russell M. Nelson possui e exerce todas as chaves do sacerdócio, as quais tornam a vida eterna possível para todos os filhos de Deus. Testifico dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. The Spirit of God like a fire is burning. The latter-day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest.
Our Father who art in heaven, Nosso Pai with gratitude we celestial, come before thee com now, gratidão, grateful for Nos achegamos a this ti. general conference. com gratidão por esta conferência geral e por esta época de Páscoa. Thanks for thy Son Damos-te graças por teu Filho atoning sacrifice. e We truly por sua expiação maravilhosa. at the blessed Realmente opportunities that we are given. é assombroso We're grateful for the gospel e somos gratos pelas bênçãos recebidas. Somos gratos pelo arrependimento que nos refina, que nos traz alegria e felicidade. Somos gratos por profetas, videntes e reveladores. Father, we have heard Pai, from our prophet who has ouvimos visited us. teu profeta que nos convidou a chegarmos a ti Look for those things, that debris that might e a buscarmos as coisas que precisamos remover, os detritos de nossa vida. bless us with both faith Pai, abençoa-nos com fé e coragem to act upon that which thou wilt para colocar em prática as coisas que identificaremos help us that we may become kinder. para que possamos mudar. That in Ajuda-nos para que sejamos mais gentis, que nosso coração volte-se a Ti, para que olhemos, draw closer to thee. busquemos maneiras de nos aproximarmos de Ti e abençoarmos a vida de muitas pessoas em todo o mundo. During this Easter Abençoa-nos durante este fim de semana de Páscoa, appreciation para ganharmos um apreço maior of all that has been done. de tudo o que foi feito por nós, para que retornemos a Ti. Our prayer. Esta é nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Saturday Essa foi a morning transmissão session da sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, gravada de conferências gerais anteriores. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.